Bem, para o nosso estudo de hoje, escolhemos um capítulo aqui do livro de Salmos, o capítulo 42 ou Salmo 42, como queiram. Vamos à leitura. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Este salmo aqui, irmãos, ele tem uma característica bastante interessante, porque é aquela situação que por vezes se apodera de nós. Que embora nós tenhamos a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas da nossa vida, existem momentos que nós nos sentimos sozinhos. E tem situações que não é só momentos, não, é dias, meses, em que nos sentimos solitários, em que nós olhamos para a nossa vida e perguntamos: mas por que o Senhor me deixou? Muitas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa, mas todas essas situações, como nós afirmamos na palavra, elas têm uma razão de ser, porque estamos vivendo no mundo para nós sermos preparados e credenciados para uma experiência que está além das coisas que vemos. Uma existência na eternidade ao lado do Senhor, dos anjos, e realizando as obras. Em nenhum momento nós podemos pensar que vamos viver na eternidade ociosamente. Vamos participar das obras de Deus em todo o seu universo, em toda a sua casa. No dizer de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E nós vamos visitar e estar em muitas moradas do Senhor. Estamos aqui vivendo para sermos preparados e credenciados para alguma coisa além da nossa imaginação. A isso se chama transcendência. Os interesses de Deus estão além dos interesses meramente transitórios. Não estamos querendo dizer que não sejam necessários. Todas as coisas são necessárias e estão na ordem do dia. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que têm esperança na eternidade. Na introdução do Salmo 42, ele diz que o servo brama pelas correntes das águas. Ele tem desejo de encontrar águas que possam saciar a sua sede. Assim suspira também minha alma por ti, ó Deus. A imagem é bastante poética, como era muito comum naquele tempo aos profetas, e nesse caso aqui ao salmista. Ele diz que como um servo tem ansiedade, tem desejo de encontrar águas cristalinas para matar a sua sede, ele também suspira e tem necessidade de Deus. A nossa alma, ela naturalmente tem essa aspiração. Mas esse nosso desejo de estarmos em comunhão com Deus e de nós vivermos com Deus, seja aqui, seja na eternidade,
ele pode ser sufocado pelo espírito do mundo. Nosso espírito, a nossa alma, ela está sempre em comunhão com o mundo que nós não vemos. E se nós estamos em comunhão com Deus, com Cristo e com as coisas do alto, a nossa alma, ela se sente mais tranquila. Quando nós estamos em comunhão com o mundo, envolvidos por esse espírito, mesmo que nós estejamos na igreja, nós nos sentimos fracos, angustiados, perdidos, sozinhos. A nossa alma naturalmente tem um desejo de estar com Deus, porque nós viemos de Deus. É como se nós tivéssemos deixado uma pátria, uma casa abençoada, e nós tivéssemos esquecidos desta casa. Mas lá na nossa intimidade, lá dentro do nosso ser, nós aspiramos, nós temos vontade, nós temos desejo de voltar para a casa do nosso Pai. Eu penso que o trabalho nosso hoje como pastores, evangelizadores, missionários, evangelistas, nosso trabalho é conscientizar o povo de que nós não estamos jogados aqui à toa. Quer dizer, jogado aqui ao acaso. Nossa vida pode ou não pode dar certo. Não, não é nada dessa maneira. Há um propósito que está se cumprindo na vida de todos nós, em todas as coisas. É o grande propósito de Deus. Cabe a nós esclarecermos os homens que nós estamos de passagem pela vida, viemos da casa de Deus, e quando nós mergulhamos na vida do mundo, nós somos envolvidos pelo espírito desse mundo. E crescemos e somos instruídos, e nos ensinam conceitos e coisas que são desse mundo e não do mundo de Deus. Nós temos que acordar as pessoas para essa realidade. Esse é o grande trabalho nosso, como missionários, como homens, mulheres, servos e servas do Senhor, à frente do Evangelho, à frente da igreja. Veja quantas coisas nós temos que fazer. Há muito trabalho a ser feito nesse sentido. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele se pergunta, mas quando é que eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E o salmo inteiro quase ele está perguntando, Senhor, Senhor, até quando? Há uma ansiedade em nós por estarmos com Deus. Nós que somos convertidos, nós que estamos aqui na vida já há alguns anos caminhando com Jesus, nós também somos atribulados, somos provados, enfrentamos desafios de toda a ordem. E a nossa alma, ela pergunta, mas onde está? Que hora que vai ser? Quando é que eu estarei contigo, Senhor? É natural a nossa ansiedade. Mas quanto mais a gente compreender o sentido da vida e a importância da vida para o nosso crescimento, para o nosso credenciamento, a gente vai aproveitar com toda certeza o tempo que temos para nós nos prepararmos para essa vida na eternidade. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Versículo 3. Elas me dizem constantemente, onde está o teu Deus? O versículo 4 diz que quando isso acontece, ele se lembra que ele tem ido à casa do Senhor com as multidões. E lá ele ouve a voz da alegria, o louvor e as festas. Ele vê, participa das festas. A gente vai às vezes na igreja e temos tido oportunidade de ver pessoas louvando. Participamos com a multidão das coisas que se fazem na igreja. Cantamos, participamos das festas, de tudo aquilo que a igreja faz. Mas em casa, nossa alma está sofrida, angustiada. E quando nós choramos, desesperados, lá no silêncio do nosso quarto, quando nós estamos angustiados, é como se a nossa carne nos perguntasse, mas onde é que está o teu Deus?
Isso vem bem do diabo, né? Porque é o desafio. Você crê mesmo? Você crê mesmo em Deus? Quantas vezes nós já fizemos este questionamento? Dentro de nós uma voz, alguma coisa nos diz, mas você não está com Deus? Como que essas coisas acontecem? Por que é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Versículo 5, ele diz assim: alma, por que estás abatida? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É como se ele falasse com ele mesmo. Por que, alma, que tu estás desesperada? É claro que não existe uma alma dentro de nós e nós. Isso aqui é um diálogo que ele está falando com ele mesmo. Por que que eu estou desesperado dessa maneira, se tem um Deus que é a esperança da minha salvação? O crente é um homem que se conhece. Um homem, uma mulher, um jovem, um velho, que procura conhecer-se. Se você não procurar se conhecer, nas suas aflições, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, festivos, aonde nós estamos mais soltos, você não vai sair daqui devidamente credenciado. Às vezes nós temos que falar para nós mesmos, mas por que você está assim? Não existe um Deus que nos prometeu salvação? Isso está expresso aqui no Salmo, onde ele diz: minha alma, por que você está tão abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus. Agora ele começa a falar com o Pai. Dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. A minha alma dentro de mim está abatida. Quando isso acontece, o que eu posso fazer para ajudar a atravessar esse período delicado? Eu vou lembrar das obras de Deus. Eu vou lembrar das coisas boas que Deus fez ao seu povo. Eu pego a minha escritura, eu vou consultar o passado, a história, as dificuldades que todo o povo de Deus teve que passar. Eu vou ver como Deus, apesar do sofrimento do seu povo, ele foi bom em todos os sentidos, não deixando a eles que faltasse comida, água. Estavam no deserto, não tinha água, ele deu água da pedra, fez com que naquele lugar impossível de ter água, brotasse água para matar a sede do seu povo. Enviou maná quando eles estavam passando fome. Eles reclamaram, enviou codornas para que eles comessem. É um Deus que, apesar dos desafios e das dificuldades que naturalmente o seu povo tem que passar, irmãos, nós temos que entender isso. Ele está sempre fazendo as boas obras para mostrar que ele cuida de nós. Amém? O que ele diz aqui é isso. Eu, quando estava nesse estado de espírito, quando a minha alma está abatida, o que eu faço? Além de orar, de clamar, eu vou consultar a história para lembrar os feitos do nosso Deus. Todas as coisas boas e abençoadas que ele fez ao seu povo, apesar da desobediência. Um abismo chama outro abismo, ao ruídos das tuas catadupas, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. As experiências da vida estão ligadas a outras experiências da mesma natureza. O que ele quer nos ensinar aqui? Se você
plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Mas se você plantar coisas que não são boas, você vai atrair também para você aquele mal. Isso faz parte da lei de Talião. Essa é a lei de plantio e de colheita. Um mal, ele chama outro mal diante da grande experiência da vida. E se é assim, um bem, ele chama um outro bem. Se um abismo chama o outro, uma planície, na nossa experiência de vida, chamará outra planície. Assim são os mecanismos da vida. O que são as ondas que ele fala, as tuas vagas têm passado sobre mim? São os períodos difíceis que nós enfrentamos. Grandes ondas vêm sobre nossa vida e nós temos que enfrentá-las. Temos que, seja qual for a prova, precisamos confiar em Deus, enfrentar tudo com coragem, porque todas as coisas encontram solução em Deus. Não há nenhuma providência que você tome, nenhuma, que você possa ter certeza que você vai conseguir determinada coisa aqui nesse mundo ou resultado. Faça, mas a tua esperança é em Deus. Eu vou fazer, mas eu espero que Deus me ajude, porque se Ele não cuidar, não serei vitorioso. O Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Vê como, mesmo diante das ondas da vida, das dificuldades, ele se mantém esperançoso. Um novo cântico está na boca dele. Nunca dizer, não, mas meu Deus me abandonou, eu estou sem sorte. Não existe sorte, não existe isso. Tudo está sob o comando do Senhor. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Eu vou dizer isso para o meu Deus? Ele está perguntando isso, eu vou dizer isso para o meu Deus? Por que é que tu se esqueceste de mim? Por que é que me deixas lamentar por causa das opressões que eu sofro? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. E ele responde, ó minha alma, por que é que estás abatida? Por que te perturbas tanto dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual, esse Deus, é a salvação da minha face. E o meu Deus, não há outro. Amém? Pastor. No versículo 3, o salmista diz que as suas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. As lágrimas, ele está querendo dizer que é o sofrimento, que é a dor, tem sido o alimento para ele. A igreja de Nosso Senhor, nesses dias, tem dito que nós vivemos um tempo de bastante gravidade e se anuncia tempos de dores, e que é preciso que busquemos ao nosso Senhor Jesus. Muito certo isso, porque todos estão vendo que realmente as coisas estão bastante descontroladas, que é sim um momento grave. Mas a gravidade não pode ser causa para buscarmos Jesus. A gravidade, a dor e a dificuldade é apenas um instrumento para que sejamos levados à salvação. Então, quando olhamos por esta ótica, tudo que passamos é por honra,
não por lamentações, não por queixas. Se eu passo por uma dificuldade, essa dificuldade, esta dor e a lágrima que caiu, visa somente a minha salvação. Então o propósito do Senhor para a minha vida é louvável. Sim, é louvável, porque Ele não nos colocou para o sofrimento, mas para sermos salvos e herdeiros de todas as coisas que pertencem a Ele. Que honra, irmãos! Que honra podermos participar deste momento de gravidade, de dificuldade, de choros e de enfermidades, porque há honra em servir o Cristo nestas circunstâncias, porque estamos sendo encaminhados para a vida que desconhecemos. Bendito é este instrumento que está fazendo com que acordemos e despertemos do sono que há muito a humanidade está mergulhada. Equivocados, os homens construíram um mundo falso, irreal, que não leva ninguém à vida ou à felicidade. Pelo contrário, semeia a morte, a destruição, a maldade, a infelicidade e o choro triste. Há uma diferença. Existe um chorar que nos leva para Deus, mas existe um choro de remorso e de dor e de ranger de dentes, que fala a Escritura. No contexto todo, irmãos, nós temos que agradecer a Jesus. Todos que estão envolvidos nesta palavra, agradeçamos ao Cristo de Deus por este momento. Obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra, e o Senhor nos deu oportunidade para anunciá-la, porque muitos não sabem, e que eu faça uso desta oportunidade que o Senhor me deu para poder falar aos outros, mas jamais falaria algo que não tivesse vivido. Como poderia falar de piedade se eu nunca senti piedade? Como poderia falar de amor se eu nunca senti amor? Como poderia consolar um que está derramando lágrimas se ela não tinha rolado no meu rosto, irmãos? Nesses dias um irmão inconformado, pastor José, na rádio disse: mas por que tantas tristezas neste mundo, homens passando fome? E lá na sua ignorância, entendemos, questionou a Deus, como se Ele tivesse culpa. Não tem culpa de nada, todas as coisas estão certas, porque o objetivo maior é que importa, que é a eternidade. Tempo, espaço, local, situação, argumentos, não importa nada. O que importa é a eternidade de todas as coisas. Então, irmãos, sejamos gratos ao Senhor, porque o salmista, mesmo passando por todas as dificuldades, que nós conhecemos a história dele, no final ele diz: o qual é a salvação da minha alma, o meu Deus. Ele fecha com chave de ouro. A salvação da minha alma é o meu Deus, e isso tem que estar nos nossos corações. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por este momento de comunhão com teu Santo Espírito, e lhe clamamos, Senhor, ajude-nos a suportar as provações, as investidas do inimigo, e se ele está passando dos limites, rondando a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja, em teu nome, Senhor, e sabemos do teu poder, que ele seja afastado agora, Senhor, nos dando um final de dia de tranquilidade e de reflexões a todos os que estão envolvidos com a tua palavra, para que animados e esperançosos saiam
como disse o Senhor a seus discípulos, saiam a anunciar. Não se preocupe com o fruto, mas apenas plante a semente. Que sejamos, Senhor, abençoados. Amém.